Fala, galera do Meteoro Brasil! Dessa vez nós temos uma entrevista exclusiva aqui no nosso programa Meteoro Repórter com o deputado Guilherme Boulos. Vamos primeiro de vinheta, que a gente vai abordar muitos assuntos importantes nessa conversa. Bora lá! Deputado Guilherme Boulos, eleito com mais de 1 milhão de votos por São Paulo, é autor do PL Velho da Van para responsabilizar os empresários golpistas, tem uma atuação muito combativa na Câmara dos Deputados. E a gente está enfrentando, né, pessoal, nesse ano de 2025, a reorganização da extrema-direita, as ameaças ao governo Lula, as ameaças à esquerda com pedidos de cassação, com muitas coisas envolvendo também o PSOL e as outras legendas. Sem mais delongas, eu quero chamar o Boulos, lembrando que o laudo falso do Pablo Marçal está 3 meses sem denúncia. E perguntar para o Guilherme, a gente vai encarar 2026 com o Marçal disputando presidência? Como é que você está, meu querido? Obrigado por ter topado o papo com a gente. Fala, Pedro. Prazer estar contigo aqui, com todo o pessoal do Meteoro. Cara, eu espero que não. A gente apresentou todas as ações, tanto na justiça eleitoral quanto na justiça criminal, contra aquele crime feito pelo Marçal, que aliás não foi um, né, Pedro? Foi reincidência. Ele começou a campanha já no primeiro debate em São Paulo, me acusando de uso de droga e tal, e permaneceu com essa narrativa a campanha toda. Foi absolutamente desmontada a farsa que ele tinha preparado. Cheguei a fazer exame toxicológico e apresentei no debate da Globo para que não restasse nenhum tipo de dúvida, e ele recorreu àquele laudo falso às vésperas do primeiro turno. Eu espero que não só esse crime, como o crime cometido pelo Tarcísio no dia do segundo turno, que deu uma entrevista coletiva ao lado do Ricardo Nunes, me acusando de relações com crime organizado, com PCC e tal, que esses dois crimes sejam julgados e punidos devidamente, né? Para que a justiça eleitoral não seja desmoralizada, porque se chega a esse ponto, quer dizer, um candidato apresenta um laudo falso sobre outro e não acontece nada. O governador do estado bota uma lorota no dia da eleição com as urnas abertas e não acontece nada. Qual é a senha que vai estar dada? Pode tudo em 2026. E é isso que a gente tem que trabalhar para evitar. Uhum. Boulos, você deu uma entrevista que eu considerei muito boa para a Mônica Bergamo, em que você dizia que a esquerda está numa encruzilhada que, apesar de você não ter vencido o Ricardo Nunes e a máquina da extrema-direita que também estava junto com ele, junto com o Centrão, com várias coisas, que tem uma certa esquerda que está, às vezes, abrindo mão das suas bandeiras históricas para transformar o Brasil numa coisa meio partido democrata, partido republicano. E agora a gente está lidando com a eleição de novo do Trump. A volta da extrema-direita, gestos neonazistas. Você teme uma repetição disso no Brasil? Cara, nós estamos diante de um risco histórico de distopia no Brasil. Aliás, no mundo. Você pega, o Trump perdeu a eleição em 2020, tentou dar o golpe no 6 de janeiro com a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, não foi punido. Voltou em 2024. Em um mês de governo, ele está fazendo o que ele não conseguiu fazer nos 4 anos. Porque, pensa bem, alguém que volta, depois de tentar dar um golpe pelo voto popular, volta com muita força. Hoje ele tem mais força do que ele teve no primeiro governo dele. Nós estamos vendo isso. As deportações em massa, um monte de medida absurda, o anúncio nazista dele sobre a faixa de Gaza, querer tomar o Canadá, tomar a Groenlândia, e por aí vai, né? Agora, a extrema-direita, e esse foi o grande ponto, que eu acho que nós temos que parar, pensar, para fazer um freio de arrumação na estratégia da esquerda aqui no Brasil. A extrema-direita perdeu a eleição, mas permaneceu na ofensiva. A gente já dizia isso lá em 2022. Nós derrotamos o Bolsonaro, mas não o bolsonarismo. E estamos vendo isso acontecer agora. O governo Lula é um governo hoje sob cerco. Você tem esse cerco digital, ideológico, da guerra cultural da extrema-direita de um lado. Nós vimos o episódio do Pix. Você tem um cerco da Faria Lima e do agro do outro lado.
Pega o tema do preço dos alimentos. Cara, o preço dos alimentos no Brasil não baixa porque o grande agronegócio exportador, e aqui eu não estou falando do pequeno produtor familiar, porque esse, em geral, bota no mercado nacional, no mercado interno, o grande agro pega a produção e quer exportar para fora para ganhar em dólar. E faz isso livremente. Tem 82 bilhões de reais por ano em isenção fiscal, em isenção de imposto. Aí você tem o absurdo do Brasil ser o maior produtor de proteína animal do mundo, de carne, de frango, e aqui o preço não baixar. Ou seja, quando o Lula fala, bom, eu vou reduzir imposto de importação para poder entrar aqui e aumentar a competitividade, os caras fazem uma grita gigantesca. Quando fala em reservar uma parte da safra para o mercado interno, uma grita gigantesca. Essa batalha do preço dos alimentos é chave e tem um cerco do agro. O cerco da Faria Lima a gente viu na especulação do dólar em dezembro. E você ainda tem um terceiro cerco, que esse eu estou acompanhando de perto por dever de ofício, que é o cerco do Centrão. Sim. Sequestrando o orçamento da República com as emendas parlamentares. A ação que o Flávio Dino despachou é uma ação do PSOL, uma ação que nós entramos para tentar minimamente botar ordem na casa, para não deixar o Centrão tomar conta do orçamento discricionário inteiro, que é aquele orçamento que o governo pode investir livremente, que já não tá preso, amarrado em demanda de pagamento de pessoal, de custeio e tudo mais. Então nós temos um governo sob cerco, a extrema-direita na defensiva, a extrema-direita na ofensiva, depois de dar um golpe. O governo, muitas vezes, sem capacidade de reação. A esquerda, muitas vezes, no alto flagelo eterno e sem ir para ofensiva. Num cenário como esse, nós temos que retomar a ofensiva política a partir das nossas pautas. A escala 6x1 é um exemplo. O PL do governo Lula, de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é outro exemplo, eles estão contra. A turma que diz que a esquerda só cobra imposto, taxade e tudo mais, estão contra isentar 85% da população brasileira de pagar imposto de renda. Isso tem que ser uma batalha política importante ao longo desse ano. E como você mencionou, por outro lado, existem alguns setores que acreditam que a esquerda, neste momento, tem que se tornar centro, que é um erro. Uma coisa é a esquerda fazer alianças com o centro, como foi feito em 22, para poder derrotar a extrema-direita. Eu sou a favor disso. E que se faça aliança mais ampla para reeleger o Lula em 26. Outra coisa é a esquerda deixar de defender os seus valores para poder abrir espaço, se anular para abrir espaço para um centro. E tem pessoas que hoje defendem isso e é um enfrentamento político que tem que ser travado. Acho que nós temos que travar dois enfrentamentos políticos nesse momento. Para ser franco, Pedro. O primeiro é esse. Quer dizer, a esquerda não pode ficar só na defensiva, deixando a extrema-direita pautar a sociedade, pautar o debate público. E por isso nós temos que escolher determinadas pautas e travar um embate esse ano. Eu acho que a do imposto de renda é uma delas, do preço dos alimentos é outra, o sem anistia para o Bolsonaro é outra, né? Ir para cima, colocá-los na defensiva, fazê-los responder por seus crimes. Agora, existe um outro lado, um segmento minoritário também da esquerda, que acredita que o nosso grande foco deve ser ficar potencializando e atacando as contradições e os limites do governo Lula. É lógico que o governo Lula está longe de ser perfeito, tem problemas, erra muitas vezes na reação, erra na comunicação, teve políticas que eu e o meu partido não concordamos, como foi o caso do arcabouço fiscal e do pacote enviado no fim do ano, que votamos contra por unanimidade. Agora, daí a não enxergar a floresta de ofensiva da extrema-direita, de cerco do governo, e achar que o governo Lula é o inimigo a ser combatido, é uma outra miopia que nós precisamos enfrentar na esquerda. Já que você não fugiu do assunto, Boulos, eu também não vou fugir, eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas eu vou acabar adiantando. E é duro porque envolve pessoas... Pedro, aqui não tem censura, meu irmão. Censura nenhuma. Mas eu até me autocensuro, porque são pessoas, companheiros nossos, né, cara? E quando a gente vê os nossos brigando, a gente fica desse jeito.
Eu acompanhei alguns bastidores da demissão do assessor Davi Decache e as entrevistas também que ele concedeu para o My News e para o Estadão. E aí eu queria te perguntar uma coisa que alguns passarinhos me contaram e queria ouvir também a tua versão. Porque ele diz que você representa o autoritarismo dentro do PSOL, e o que me contaram foi o seguinte: sim, ele fez críticas, ataques ao Boulos, mas ele teria mandado indiretas também para a deputada Erika Hilton. Eu queria que você falasse um pouco sobre a demissão do Decache e se procede essa história que o passarinho me contou nos bastidores. Pedro, vamos lá, eu acho que é importante colocar as coisas a limpo, embora eu seja contra uma tática que alguns usam de lavagem de roupa suja da esquerda em público, porque eu acho que isso em nada nos fortalece no enfrentamento, numa situação de guerra que nós estamos hoje. Mas o assessor econômico da bancada do PSOL foi demitido por fazer ataques públicos a parlamentares enquanto assessor econômico, né? Fez a mim, fez a Érica, fez ao Henrique Vieira, fez a um conjunto de parlamentares. E aí, meu caro, nós estamos falando de um conflito ético profissional. Isso ficou muito bem expresso na nota, não sei se você chegou a ver, que a bancada do PSOL, o nosso campo na bancada do PSOL assinou a respeito. Agora tem uma questão de fundo, Pedro. Tem uma questão de fundo que, na verdade, esse caso está sendo usado por um campo político, não só no PSOL, até por gente de fora do PSOL, mas por um campo político que acredita que o PSOL deve ir para a oposição de esquerda ao governo Lula. Que o PSOL, ao invés de ser base de sustentação do governo na Câmara, como é, e eu defendo, e a maioria do partido, da bancada e da militância defendeu que fosse contra o voto de algumas dessas pessoas que defendem o partido na oposição ao governo, acreditam que é o momento de focar nessas contradições. Repito o que eu disse, o governo tem limites, tem contradições. Alô, Boulos? O Boulos travou aqui, deixa eu pausar aqui. Voltou, vamos lá. Agora, a questão de fundo, Pedro, é justamente um setor da esquerda minoritário, não só do PSOL, também de fora do PSOL, que usa essa situação para defender a política que eles já defenderam antes, que era que o PSOL fosse para a oposição de esquerda ao governo Lula. Isso é um erro brutal, é não entender a situação que nós estamos vivendo. É achar que num cenário em que o governo está sob cerco da Faria Lima, que o governo está sob cerco do Centrão, da extrema-direita, com risco de volta da extrema-direita, com Trump ganhando as eleições nos Estados Unidos, que o inimigo a ser combatido seria o governo Lula. É lógico, eu já disse aqui que o governo tem limites, tem contradições, até por ser um governo de frente ampla, de coalizão, por não ter base de sustentação majoritária no Congresso Nacional. Agora, isso se aponta, isso se disputa. Foi por essa razão que eu e a nossa bancada votamos contra o arcabouço fiscal e o pacote que foi apresentado no fim do ano passado. Agora, querer se colocar na oposição ao governo é não entender o cenário de guerra que nós estamos vivendo. Especialmente sem ter alternativa, né, Boulos? Sem ter nenhum... Não tem candidato, e aí? Como é que fica, né? Não, a gente vai entregar para a extrema-direita, né? Sim. Da mesma forma que foi com o Lula que nós conseguimos derrotar o Bolsonaro, primeira vez que um presidente não foi reeleito no Brasil desde que foi aprovada a reeleição, foi com o Lula. Apenas com o Lula nós temos condições de derrotar o bolsonarismo e a direita em 2026. Não ver isso é não entender a realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E tem outra. Eu gostaria muito que a turma que virou comentarista de internet na esquerda, que vive do alto flagelo da esquerda, de ataque, de lamentos, de ataques públicos duros contra militantes da esquerda, até mais duros do que fazem contra bolsonaristas, que essas pessoas utilizassem um pouco dessa energia para fazer trabalho de base. Antes de estar nessa entrevista aqui com você, eu estava lá no Jardim Pantanal, na cozinha,
solidária emergencial que o MTST abriu lá. Um bairro que ficou debaixo d'água durante uma semana. Depois, fui junto com a Conab e com o pessoal da agricultura familiar, as cooperativas do MST, distribuir 2,5 toneladas de alimentos lá no Jardim Iguatemi, também no extremo da Zona Leste. Organizar pessoas. O programa Cozinhas Solidárias, do qual eu fui o autor e que hoje está implementado pelo governo, está sob ataque da direita, propondo CPI por causa de uma irregularidade, uma denúncia de irregularidade que teve em uma cozinha de 2.700 do Brasil. E com pano de fundo do preço dos alimentos, né? Porque eles somam uma coisa na outra, né? Claro, claro. Ou seja, num cenário como esse, o que nós precisamos é da militância de esquerda fazendo disputa política, fazendo trabalho de base, organizando a sociedade. Eu acho lamentável autoflagelo e lavação de roupa suja em público como o grande ofício, né? E achando que está contribuindo de alguma forma para a esquerda, para o socialismo, para a revolução, sabe-se lá o quê. Boulos, eu apanho por sua culpa, porque você foi num debate com o Pablo Marçal, porque eu sou acho que deve ser um dos poucos. Essa esquerda pura não defende, mas eu defendo que você tenha ido lá e você fez um segundo turno mais à esquerda, indo na rua e ficando na casa das pessoas, tendo aquele contato direto. Você acha que está faltando um pouco para a esquerda? Ela se perde muito nesses purismos e a questão do pragmatismo não se trata nem de fazer alianças ao centro, mas está faltando um pouco mais de prática de rede social? Se colocar mais diante do povo, conectar mais as redes? Pedro, vê só. O Marçal teve 1.700.000 votos no primeiro turno. 28%. Os votos do Marçal decidiriam uma possibilidade no segundo turno. Sim. Se você vai para uma eleição só para marcar posição, você fica lá marcando posição. Se você vai para uma eleição com espírito e com desejo de ganhar, você tem que disputar votos dos adversários. Simples assim. Quando eu fui para aquela live, eu não fui dialogar com o Pablo Marçal, tenha santa paciência. Eu seria a última pessoa com disposição de fazer isso. Fui o principal alvo dos ataques dele durante toda a campanha. Eu fui buscar dialogar com os 28% de eleitores que votaram no Pablo Marçal. Que qualquer candidato com o objetivo de ganhar teria a obrigação de fazer isso. Não ganhamos, é da vida. Eleição se ganha, se perde. Era uma eleição muito difícil de ganhar, ainda mais com o Marçal, no cenário político do país. Quando o Marçal vai no primeiro turno, ele leva o sentimento da eleição para a direita. Ele naturaliza o Ricardo Nunes, que apesar de todas as tranqueiras, parecia perto do Marçal alguém razoável e bonzinho. E ele aumenta a nossa rejeição. Se nós fôssemos para o segundo turno com ele, era uma coisa. Agora, neste cenário, com ele tendo 1.700.000 votos no primeiro, a gente ir com o Nunes, era uma eleição praticamente impossível de ganhar no segundo turno. Agora, o meu papel não era jogar a toalha e ficar chorando as pitangas. Sim. Ou então ficar só pregando para convertido. Mesmo porque se você vence São Paulo, concorda comigo que o Bolsonaro e o bolsonarismo estariam enrascados, né? Por isso eles fizeram toda a operação para que a gente não vencesse São Paulo. Eles fizeram uma prévia de 26. Juntou o Centrão e o bolsonarismo em torno da candidatura do Nunes, porque avaliavam e sabiam que ela era mais viável para nos enfrentar e tentar impedir a vitória. O Ciro Nogueira deu declarações públicas. O Bolsonaro deu declarações públicas. Dizendo, não morro de amores pelo Nunes, mas nós temos que derrotar o Nunes. O Tarcísio cometeu um crime, né? O Tarcísio cometeu um crime eleitoral no dia do segundo turno. Então, pera lá. Sabe, nós temos que fazer a disputa real, da forma como ela se apresenta. E hoje, a disputa real, sabendo dos métodos da extrema-direita, da força de disputa ideológica da extrema-direita na sociedade, ela é dura. Ela é dura. E você não faz uma campanha só o que você quer. Você não fala numa campanha apenas aquilo que você acha o mais importante, o mais bonito, o que te motiva para a vida. Você tem que disputar a consciência sabendo qual é a realidade da relação de forças na sociedade. É isso que nós buscamos fazer.
Eu vi gente, Pedro, dizendo, porra, o Boulos estava moderado. Espera um pouquinho. Se eu, fazendo um movimento de ampliação e buscar dialogar com os outros setores, perdi a eleição com a pecha de radical e invasor, imagine se não fizesse esse movimento. Assim, a gente precisa retomar na esquerda, ao mesmo tempo, uma ofensiva política para não ficar apenas respondendo aos ataques da extrema-direita. Porque hoje a nossa situação é essa. A extrema-direita dá a pauta, a gente responde. A extrema-direita dá a pauta, a gente responde. Nós temos que pautar as nossas questões na sociedade. E é isso que eu estou propondo esse ano. Conversei com o presidente Lula, conversei com o Sidônio recentemente, conversei com uma série de lideranças que estão dentro e fora do governo para que a gente escolha pautas esse ano. É o imposto de renda, isenção para menos de 5 mil, é o preço dos alimentos com iniciativa política e luta política, é o enfrentamento aos golpistas com o sem anistia, a prisão do Bolsonaro, é a escala 6x1, a gente escolhe a pauta e trate. Uma das coisas que faz a gente perder a disputa nas redes sociais para a direita é que a direita atua em bando. Tática de enxame, Pedro. Você sabe disso, porque estuda o tema das redes. Então, o tema deles é dizer que o Lula vai taxar o Pix. Todos eles, de A a Z, estão falando isso naquela semana. Enquanto você vai na minha rede, está falando uma coisa, na do Lula outra, na da Erika Hilton outra. Uma assessora de Brasília me contou uma coisa. A extrema-direita, eles fecham as portas e brigam entre eles. Mas quando abre as portas, eles estão todos alinhadinhos ali na pauta. A esquerda faz a briga no meio da rua. É lamentável, né? Mas eu acho assim, as pessoas percebem, a militância percebe, a base social progressista percebe. Eu acho que o senso de urgência que nós temos nesse momento é de definir pautas, fazer a disputa, sair da defensiva e, ao mesmo tempo, com o pé no chão. Sabendo que a realidade não é aquilo que a gente idealiza ou que gostaria que fosse, é o que ela é. Cara, vou te dar um exemplo. A gente fez uma pesquisa Quali no primeiro turno da eleição, no fim do primeiro turno, com eleitores do Marçal e do Nunes, de periferia, tá? Menos de 2 salários mínimos, extremo da Zona Leste, extremo da Zona Sul. Fizeram uma pesquisa para ver como eles estavam pensando, para entender por que a gente não estava crescendo do jeito que esperava na periferia. Todos eles diziam, quando perguntava quem defende pobre, a mediadora dos grupos perguntava, eles diziam, é o Boulos. Tanto do Nunes quanto do Marçal. Menos de 2 salários mínimos, camelô, né? Manicure, motoboy. Aí perguntava, então por que vocês não votam no Boulos? Porque eu não sou pobre. O Boulos defende o pessoal do Bolsa Família, defende o sem teto, defende o sem terra. Eu sou empreendedor, eu não preciso do governo, eu não preciso de esmola. Ou seja, a extrema-direita venceu uma batalha cultural na base da sociedade. Nós precisamos fazer essa disputa. E não se faz essa disputa com autoproclamação e purismos. Se faz essa disputa dialogando com as pessoas a partir do que elas pensam. E essa precisa ser a iniciativa da esquerda. Eu volto ao tema da eleição do ano passado. O segundo turno, o que você fez ali de ir para a casa dos eleitores e documentar isso em lives, no YouTube, no Instagram, você não se arrepende de ter feito isso no primeiro turno ou era uma coisa que já estava planejada para o segundo? Cara, ali era uma coisa de reta final. O primeiro turno, Pedro, eu tinha que tomar um cuidado tremendo. Porque se desse um pisão de bola, eu não ia para o segundo turno, meu caro. E aí a gente ia ver um desastre de terra arrasada, que era Marçal e Nunes no segundo turno. Sim. Foi por pouco. Então, eu tinha que fazer uma campanha de primeiro turno, naquele caso, mais cuidadosa, porque a gente tinha pesquisa interna e estava ali pau a pau os três. Então, se eu fizesse uma coisa dessa, aparecesse um moleque do MBL ou do Marçal, criasse um caso lá comigo, não sei o que, isso podia fazer, viralizasse o vídeo, fazer a gente perder 80 mil votos e não ir para o segundo turno. Então, eu não podia ter o grau de liberdade no segundo turno no primeiro, porque senão a gente arriscava tomar uma no contrapé e não ir para o segundo turno. Você tem que ter tática eleitoral, bicho. Né? Claro. Enfim,
Não ganhar a eleição é do jogo, né? É do jogo. Já ganhei e já perdi eleições. Mas tem que querer ganhar, né? Tem que querer ganhar, é que não querer ganhar não é do jogo. Isso não dá. Aí eu acho que a esquerda se apequena quando vai com essa lógica. Sim. Boulos, eu te entreguei no final do primeiro turno uma cartilha de políticas públicas para o setor de games, que você leu, eu agradeço muito por você ter recebido lá do meu grupo da Rede Progressista de Games. E eu ia te perguntar, o Lula fez uma troca agora na Secom, tem uma previsão aí de reforma ministerial. O Sidônio tem feito algumas táticas de marketing que tem aumentado o alcance das redes do presidente. E aí eu te pergunto, mesmo com essas mudanças, ainda tivemos o problema do Nicolas, teve o vídeo da Érica que deu um puta contra-argumento, mas tá faltando à esquerda ter a tecnologia, ter as redes sociais, ter um olhar mais sobre a juventude? Você não acha, às vezes, que o público politizado de esquerda na internet, às vezes, está muito mais velho, está muito careta e está perdendo, às vezes, a juventude para a MBL, para a extrema-direita? Cara, o que eu acho é o seguinte: existe um problema de comunicação e existe um problema político. Não dá para a gente achar que o problema do governo é apenas de comunicação. Não é. Do governo e da esquerda, de maneira geral. Tá? No caso da comunicação, eu acho que falta a gente organizar melhor o ecossistema do lado de cá. Você olha do lado de lá, o que eles têm, Pedro? Eles têm, de um lado, uma plataforma e iniciativas de guerrilha digital. O que é a guerrilha digital? É essa disputa de pauta cotidiana. É uma articulação de influenciadores, de comunidades de zap, de perfis de redes, que elegem uma pauta. Hoje a pauta é atacar o Lula por aquilo, ou amanhã a pauta é o Pix, e conseguem agir de maneira coordenada. Isso é muito importante. Para o algoritmo da rede, isso é muito importante. Eles pegam gatilhos, sejam fake news ou distorções da realidade, e trabalham isso e criam pautas sociais, criam pautas políticas. Hoje nós estamos reféns dessas pautas. Nós precisamos organizar o time de guerrilha digital do lado de cá, também com unidade política e sabendo como é o funcionamento do algoritmo para fazer a disputa. E existe um outro âmbito na disputa digital, que é o que eles chamam da guerra cultural ideológica, onde eles estão muito na nossa frente. Pega o que é a Brasil Paralelo, que é a plataforma bolsonarista de guerra digital mais relevante do Brasil. Eles têm 400 mil assinantes regulares assistindo uma Netflix de extrema-direita, onde botam lá documentário da Maria da Penha sob a ótica do agressor e praticamente colocando ela como uma farsante. Depois desse documentário, aliás, a Maria da Penha teve que andar com escolta policial, anda até hoje, porque passou a receber ameaças. Ou seja, eles vão fazendo a disputa ideológica e cultural a partir de um investimento. Aí vamos dizer, tem a guerrilha e tem o exército permanente. Essa parte do ecossistema deles é o exército permanente, que é a disputa mais de longo prazo. E nós, hoje, apesar de ter iniciativas louváveis do campo progressista na disputa do YouTube, na disputa de redes sociais, temos importantes influenciadores, isso não está articulado, não está coordenado. Aí, bicho, a extrema-direita toda ela falando a mesma coisa. Aí a pessoa vê a rede. 10 da extrema-direita falando a mesma coisa, 10 da esquerda, cada um falando uma coisa, ela não entende nada. Qual a mensagem que fica? Da extrema-direita. Claro. Então, eu tive um papo muito bom com o Sidônio semana passada sobre isso. Tenho conversado com várias lideranças do nosso campo sobre isso, da urgência da gente articular a comunicação do nosso campo, os nossos ecossistemas de redes, para fazer a guerra cultural. Porque hoje, para dizer a verdade, a extrema-direita está ganhando essa guerra cultural por WO. Porque nós não estamos fazendo essa guerra com o profissionalismo devido e necessário. E precisa ser feita. Agora, precisa também ter a iniciativa política. Por isso que eu te digo que não é só um problema de comunicação. Porque não adianta a gente ter uma estrutura de comunicação boa para comunicar os nossos contra-ataques só desmentidos de fake news, porque a gente não sai da defensiva. Para ir para a ofensiva política, a gente precisa escolher as pautas, isso ser articulado,
ser pautas que o governo compre, ser pautas que a esquerda no parlamento esteja falando, que os movimentos sociais comprem na sociedade, para a gente travar a disputa política. Então, eu acho que nós temos esse desafio para chegar em 26 com condições de ganhar as eleições. Isso é estratégico, é um desafio histórico, Pedro. Nós estamos vendo os Estados Unidos, nós estamos vendo lá. Imagine o que poderia ser uma volta do bolsonarismo aqui. Depois de tentar dar o golpe, com um plano para matar Lula, matar Alckmin, matar Xandão, o que isso vai gerar no Brasil? Vocês poderiam encampar uma coisa, por exemplo, a tramitação do Marco Legal dos Games, você deve ter acompanhado na Câmara, talvez mais à distância, mas eu sei que a esquerda também acompanhou. O Lula sancionou uma lei que encara games como educação e enfrentou, durante a tramitação, um assédio pesado das apostas, que financiam o Nicolas. Eu acho que esse marco legal vai permitir, por exemplo, que trabalhadores se sindicalizem, que é uma disputa que está muito em voga agora, por exemplo, nos Estados Unidos, com 24 mil demissões na indústria de jogos, os profissionais de inovação totalmente precarizados com o avanço da inteligência artificial. Isso é uma luta que eu acho que o pessoal podia encampar, viu, Claro, Boulos? E é uma pauta da juventude isso. Vamos que vamos, Pedro. Eu não estava acompanhando de perto, sabe? Ano passado, até por estar na campanha... Tô até te informando na entrevista, leva lá. Mais à distância as pautas parlamentares. Agora retomou do recesso há 2 semanas. Vou pegar, pode ter certeza, vou pegar embaixo do braço e vou te chamar lá. Quem sabe a gente organiza até uma audiência pública. Sim. Chama a turma, né, para dar uma pautada política. Mas vou te dar um exemplo, cara, assim, das nossas formas de reação. Eu não sei se você está acompanhando. Agora falar de uma pauta minha. Cozinhas solidárias. Cara, foi um projeto de lei, o primeiro projeto de lei que eu aprovei. Para mim era uma missão, assim, porque nós criamos cozinhas solidárias na pandemia, com redes, crowdfunding, o povo ajudando. Era uma missão transformar em política pública. Transformamos. Hoje tem 2.700 cozinhas solidárias no Brasil, servindo refeições, ligadas a entidades sociais. Você tem 14 milhões de refeições por ano. Aí vai lá, tem uma reportagem do jornal O Globo e pega uma irregularidade numa cozinha no Heliópolis e depois parece que uma outra no Nordeste. De 2.700. Aí vem os bolsonaristas e atacam, dizendo que tem que ter CPI, acabar com o programa, que o programa é um absurdo. Ou seja, nós temos 2 alternativas. Ou recua, acaba com o programa de fato, deu problema, não sei o quê, que é o que eles querem. Ou vamos para o enfrentamento, que é o que tem que ser feito. Assim, é essa mudança de espírito e postura que nós precisamos ter para não ficar reféns das pautas deles, senão o governo fica sem ação. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje eu fui lá fazer essa distribuição de alimentos junto com o pessoal da Conab. Nós vamos abrir mais cozinhas solidárias nos próximos meses no Brasil. E tem que ter. E é o que tem que ter. Ainda mais com o preço dos alimentos que não está baixo, a cozinha solidária se torna ainda mais necessária, uma ferramenta de combate à fome. Sim. E quando os bolsonaristas foram pautar isso lá no Congresso, nós devolvemos a pauta para eles. Vocês querem CPI das cozinhas solidárias? Eu assino, desde que eles assinem a CPI dos escândalos do agronegócio. Que eles estão envolvidos até o pescoço. Sim. Com isenção de imposto sem contrapartida, com especulação com o dólar para poder vender para fora a preço alto e desabastecer o mercado interno. Vamos? Não vão. Então, essa ofensiva política é muito importante que a gente trave nesse momento. Sim. Que a gente trave nesse momento e explorando, inclusive, é o que você falou, das contradições deles, né? Essa questão da guerra cultural que você fala que a gente tá tão atrás. Engraçado, Boulos, falando assim parece simples, o duro é combinar com os nossos, né? A gente precisava ter um alinhamento. Não é fácil. A Érica conseguiu, por conta a Érica junto com o rapaz do Vático, que me fugiu o nome agora, o Rick Azevedo. O Rick Azevedo, os dois pautaram essa questão, mas assim, a gente precisava fazer isso toda semana, né? Claro, assim, mas isso é ter este ecossistema coordenado de esquerda, Pedro. Sim. Isso é ter uma escolha de pautas e lutas políticas, não todas ao mesmo tempo, mas aquelas que nós vamos decidir travar ao longo do tempo e investir nelas. Investir rede, investir militância, articular movimentos sociais,
articular com as bancadas parlamentares do nosso campo, articular com o governo. Isso é uma urgência para a gente poder enfrentar 2025 e ganhar 2026. Então, eu tô muito focado nisso, estou construindo várias conversas, articulações, iniciativas políticas com o nosso campo. Eu acho que é esse o caminho que nos faz sair da defensiva. Espero de verdade que o nosso campo político, a esquerda, saiba, numa situação como essa que nós estamos, colocar as diferenças em segundo plano e apostar numa unidade para derrotar a direita e o bolsonarismo. Boulos, chegando no finalzinho da entrevista, 3 perguntas em cima também dos assuntos que estão rolando agora, né? Vocês do PSOL têm uma deputada indígena que é a Célia Chacriabá. A gente tem essa discussão toda em torno da exploração da Petrobras na margem equatorial e a questão também do meio ambiente. E você está falando uma coisa importante que é comida, né? A gente tem que discutir, as pessoas têm que ser bem alimentadas, e esse agronegócio está aumentando ainda a devastação, por mais que o governo Lula combata garimpo ilegal, crime organizado, as coisas continuam avançando nesse aspecto. O PSOL poderia levar mais essas pautas da questão da sustentabilidade conectada com a questão da alimentação? E a outra pergunta que eu tenho que te fazer é sobre o seu futuro político. Você tentou agora ser prefeito de São Paulo, está deputado federal. Reeleição para deputado, Senado, para onde vai Guilherme Boulos? Pedro, primeiro o PSOL dá um destaque, uma importância para a pauta ambiental e indígena, mais que qualquer outro partido, eu diria. A Federação PSOL Rede tem as 2 ministras da área, a Marina Silva da Rede, ministra do Meio Ambiente, e a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, que é do PSOL. Além da Célia Chacriabá e lideranças importantes da pauta indígena e ambiental. Esse ano é ano de COP, é muito importante. O Brasil já é um país, em comparação internacional, com uma matriz energética essencialmente limpa. Agora, nós temos que dar exemplo do ponto de vista da transição energética. Eu não vejo com bons olhos a extração de petróleo lá no Amazonas. Não acho que é o caminho, né? Eu acho que o caminho, inclusive, é transformar a Petrobras numa empresa cada vez mais voltada e de vanguarda para a energia limpa. A Petrobras tem esse know-how, tem essa capacidade com os biocombustíveis, pode ampliar mais com investimento em energia solar, em energia eólica. E eu acho que o caminho precisa ser esse. Aqui em São Paulo, no debate que nós fizemos no ano passado, nós pautamos isso com muito destaque, né? Com transição de frotas públicas para ônibus elétricos, com trabalho com híbridos, com uma série de legislações sustentáveis. Nós estamos vendo as enchentes a cada chuva. Hoje à tarde deu chuva em São Paulo, encheu outros lugares também. Tem sido assim. Então, essa pauta é decisiva, vai seguir sendo encampada com destaque e com importância pelo PSOL. Em relação a 2026, o meu papel em 2026, Pedro, eu te digo com franqueza que eu não parei para definir isso. Tá. Porque minha prioridade nesse momento são os temas que a gente tratou nessa entrevista. Entendi. Fortalecer o governo Lula para que tenha condições de fazer o enfrentamento em 26. Né? Enfrentar o bolsonarismo e a extrema-direita, não só lá no Congresso, mas nas ruas, nos movimentos sociais. Fazer avançar as políticas sociais, a exemplo das cozinhas solidárias, das políticas de moradia, de políticas com que eu tenho uma relação histórica e forte, e fazer essa disputa mais ampla, não só do ponto de vista cultural, digital, mas no território, na base. Eu acho que esses são os 2 pilares que eles estão ganhando. Vê só, no digital eles estão ganhando por ter uma narrativa única e um ecossistema mais organizado que o nosso. Nós temos que correr atrás do prejuízo. No território, eles estão ganhando porque hoje a principal máquina de organização territorial se chama igrejas evangélicas e a maior parte das denominações hoje estão ligadas a uma visão de direita e bolsonarista no campo político. Nós precisamos fortalecer o trabalho de base, a organização social embaixo, no território. Muita gente não dá importância, muita gente acha que o digital substituiu isso. Não é verdade.
São duas batalhas que têm que ser travadas igualmente. Né? Porque é tudo uma coisa só, né? Claro, é mão no celular e pé no barro. Esse tem que ser o lema para que a esquerda consiga enfrentar esses desafios. Eu estou muito focado nisso nesse momento. Mas para o fim do ano, início do ano que vem, eu vou avaliar, não sozinho, lógico, junto com o meu partido, com os movimentos sociais com quem eu tenho relação, com o meu grupo político, o caminho e o papel que eu vá desempenhar nas eleições de 2026. Guilherme Boulos, que entrevista, gostei muito do... Já sabia que ia ser bom, mas o bate-papo foi até melhor do que eu esperava. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Não, Pedro, pô, você perguntou até demais, eu te diria, porque, colocou os temas internos, as entranhas, mas fora de brincadeira, você deve ter visto minha postura não é de ataque público e de debate público das questões internas partidárias ou da esquerda amplamente. Agora, quando perguntado, não me furto em responder, e até porque, às vezes, para as pessoas chega uma única narrativa e é importante elas saberem que muitas vezes a narrativa que chega não se sustenta, né? Então, muito bom a gente poder ter tratado disso também aqui nessa entrevista. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo que vai acompanhar essa entrevista. Essa entrevista é gravada. Boulos, muita sorte. Obrigado aí pelo espaço que você deu na sua agenda e que tomara que você seja bem sucedido nas suas pautas. E se quiser levar outras, a gente está à disposição aqui para a gente bater esse papo sempre. Tá certo, meu amigo? Obrigado, Pedro. Abração para você. Parabéns pelo novo programa aí no Meteoro. E estou sempre à disposição, cara, para a gente poder conversar. E vamos tocar adiante essa coisa do marco dos games lá no Congresso. Eu vou pegar a semana que vem já para dar uma estudada no tema. Combate às apostas. Tá, não, é um enfrentamento. Aliás, esse é outro tema, né? O Congresso em 2023 aprovou a regulamentação das bets e o efeito social que a gente está vendo é terrível, o efeito econômico delas também, inclusive, gerando vício, miséria na sociedade. Então, é um debate que nós vamos ter que travar novamente, inclusive no Congresso Nacional, com o que a gente está vendo, e combater esse poder deletério das bets na sociedade. Conta comigo, meu irmão. Obrigado, querido. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Pedro. Abração. É isso aí, gente. Guilherme Boulos aqui presente no Meteoro Brasil. Agradecer muito a presença de vocês, Meteoro Repórter. E vamos para o finalzinho do programa, gente. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.